a gente vai dar um tempinho aqui enquanto o pessoal chega, enquanto a gente consegue compartilhar nas nossas redes sociais. E, por enquanto, agradecer o aceite, o convite, né? Imagina, agradecer o aceite das professoras e dizer da nossa satisfação que é tê-las aqui hoje, né? A gente já disse quando as câmeras não estavam no ar, mas vou reforçar a nossa satisfação de tê-las aqui. Professora Ivanete, nossa referência, né, no assunto, né, principalmente dentro do âmbito do serviço social, a gente dialoga e cresce vendo e tendo como referência os seus textos. Então, para a gente é gratificante mesmo tê-la aqui e muito mais do que as contribuições, sentir que estamos do mesmo lado, né? Apesar de barcos diferentes na nossa maré, a gente rema para o mesmo caminho. Então, agradecer e agradecer também a professora Rebeca, que é cria nossa do Laboratório Cetros, né? Então, é muito bom tê-la. Deixa eu É muito bom poder compartilhar esse momento com você também, que para a gente também é referência no assunto, é referência na temática, e não teriam pessoas melhores para a gente, né, nesse sentido. Então, muito obrigada pela presença das professoras. E eu vou deixar um pedacinho, acho que mais 1 ou 2 minutinhos, enquanto o pessoal está chegando. Agradecer o pessoal que compartilhou a nossa atividade, que está compartilhando nossa atividade também, está chegando, né? Deixa eu ver o que mais. Tem muitas professoras que sinalizaram que estão incentivando seus estudantes a assistirem a nossa live de hoje, pela temática, pela a responsabilidade que é discutir esse tema. Então, preparamos com todo afeto e convicção de que são as melhores no assunto. Tá? Meu Deus. Certo? Vocês gostariam de falar alguma coisa inicial? Eu gostaria de agradecer, né? Já falei isso para a professora Ivanete, mas eu tenho que registrar que para mim é uma imensa honra estar aqui ao lado dela, que é uma das minhas principais referências na minha dissertação, ela e a professora Elaine, as duas Ave Maria. Então, para mim é uma honra estar aqui discutindo, debatendo um tema que eu gosto tanto, e agradecer aos Cetros, né, na pessoa da Natália, do Macário, de todo mundo dos Cetros, a Tainara, pelo convite, porque, e principalmente assim, eu que saí de dentro do laboratório, foi um laboratório que eu me associei no período do mestrado, que eu tenho um grande carinho, então só agradecer. Eu que agradeço o convite do Cetros, acho que é uma iniciativa super importante, um grupo importante, né, que está cada vez mais consolidado no Nordeste, numa discussão crítico-marxista, né, com temas muito importantes para o serviço social, mas não só, para as ciências sociais de um modo geral. Então, dizer que fiquei muito feliz com o convite do Cetros, né, agradecer imensamente a Irlene, a Natália, que foi quem fizeram o contato comigo, e dizer que eu fico muito feliz de ver não só, né, pesquisadores e pesquisadoras do Cetros, mas aqui com a Rebeca partilhar essa discussão, porque quando a gente começou a discutir orçamento, e a gente nem falava em fundo público lá na década de 90, essa discussão era quase inexistente no serviço social, né? O serviço social praticamente não discutia financiamento, orçamento, fundo público, então é muito legal ver hoje em dia muita gente discutindo, muitas pesquisadoras, pesquisadores, né, novos que estão super dominando aí a temática, então estou muito feliz de estar aqui com vocês para
para discutir a Seguridade Social e o Fundo Público, sendo que o Fundo Público é a Rebeca quem vai falar, não sou eu, não. Então, vai ser uma ótima conversa e agradeço muito aí a Natália, que vai nos mediar, né, Rebeca? E controlar aqui nosso tempo. A assistente social acostumaram a falar muito, né? Na verdade, eu estou entrando aqui porque a gente teve um probleminha técnico com o mediador que a gente já divulgou desde o princípio, né? Que é o professor Natan também. Então, fica aqui o nosso abraço para o professor Natan e a gente espera que nas próximas a gente consiga o contato, que essa parte técnica não seja um problema tão grande assim, né? Queria dar boa noite para o pessoal que chegou, a maioria já tem uma quantidade razoável de ouvintes. Queria falar um pouco do projeto, qual é a nossa intenção, né? O projeto Emancipação é um projeto que foi pensado pelo Laboratório Cetros. O Laboratório Cetros, ele é da Universidade Estadual do Ceará, e a gente pensou nesse projeto como uma ferramenta, um instrumento para que a gente ultrapasse os muros da universidade e a gente consiga dialogar com o maior número de pessoas possíveis, né? A gente pensou uma quantidade de temas e de atividades aqui por live, né? Específica, né? A gente priorizou que seriam as quartas-feiras, né, com exceção da primeira, que foi na quarta-feira, às 4 horas da tarde, mas todas as nossas atividades estão acontecendo às quartas-feiras e às 7 horas da noite, né, às 19 horas. Então, convidar os companheiros e as companheiras que se sentirem à vontade, que se sentirem interessados pelas temáticas que estão vindo, dizer que todas as atividades elas estão sendo colocadas nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais também. Então, tem o canal do Cetros US, quem tiver interesse de participar e de conhecer as outras que já passaram, né? Dizer que para a gente é importante reforçar aqui que temos como prioridade essas discussões, né, de cunho teórico da teoria social crítica, né? Então, para a gente é importante que esses diálogos eles aconteçam. A gente acredita que nessa perspectiva a gente encontra aí uma saída para essa emancipação através do conhecimento, certo? Então, sem muitas delongas, eu vou iniciar a apresentação das professoras. Já agradeci aqui imensamente o compromisso que ambas aceitaram e toparam com a gente, acreditando nesse projeto. Temos aqui hoje a professora Ivonete Bosquete, que é assistente social e doutora pela Universidade de Paris, e professora da UFRJ, e a professora Rebeca Rocha, que é mestre em serviço social pela UES, assistente social do IFCE do campus de Crateús, aqui no Ceará. Então, muitíssimo obrigada, vou deixar a palavra com vocês. Aproveitem. Obrigada. Obrigada, Natália. Eu começo? Então, novamente, aí, boa noite para quem está chegando, quem está entrando, quem está tendo essa possibilidade, né, que essa pandemia está, né, nos obrigando, que é de fazer esses diálogos à distância, né, tentando assegurar aí encontros que nos possibilitem trocar, partilhar informações, às vezes afetos, né, à distância, nas novas formas de comemoração de encontro e aniversários, e agradecer muito aos Cetros por essa oportunidade, poder discutir aqui com a Rebeca esse tema da Seguridade Social, Fundo Público e o coronavírus. A gente tem aí 25 minutos cada uma, então eu vou primeiro apresentar, né, algumas ideias, poucas ideias, assim, para que a gente lance aí uma reflexão e depois a gente pode continuar no debate, né?
E primeiro, antes de começar, saudar essa importante iniciativa do CETROS, né? Eu acho que nós temos aí uma forte discussão hoje nas universidades sobre o trabalho remoto, com algumas tentativas de fazer com que os programas de pós recomecem atividades, né, por meio, né, do teletrabalho ou da mediação pela tecnologia, incluindo todos os tipos de trabalho remoto. Então, eu acho que essas lives, esses debates, algumas participações em reuniões, diálogos com estudantes, acho que são atividades que é possível, são atividades possíveis de serem feitas, né, por meio do trabalho remoto, pela mediação da tecnologia. Mas o ensino, né, as disciplinas, a oferta das disciplinas é algo absolutamente complicado, né, porque coloca em questão a qualidade da troca, da partilha presencial que só as disciplinas possibilitam no debate, nas trocas, nas formas de construção coletiva do conhecimento, né? Então, por enquanto, essa forma, né, de lives, ela acaba sendo, por mais que a gente possa ter uma troca com as pessoas que participam, né, das lives, mandando informações, mas ela é muito unilateral, né? Porque nós estamos do lado de cá, do computador, as pessoas estão, né, diante dos seus computadores, e essa troca acaba sendo muito restrita. Então, na verdade, eu queria saudar essa atividade, né, do CETROS, porque acho que ela é muito importante nesse diálogo, nessa troca, mas reafirmar aqui a absoluta luta que nós devemos ter no âmbito dos programas de pós-graduação para manter o retorno com atividades presenciais apenas no momento em que tivermos todas as condições de assegurar as disciplinas em forma presencial, com segurança para todos, né? Todos os docentes, os técnicos, trabalhadores técnico-administrativos das universidades e os discentes. Bom, dito isso, então, vamos aí começar a discussão, né, desse debate de seguridade social. Acho que muitos de vocês conhecem um pouco a trajetória da minha reflexão sobre a seguridade social, né? Eu acho que a primeira coisa que eu gostaria de reafirmar aqui é que a Seguridade Social em todo o mundo, onde ela se constituiu como Seguridade Social, ela é o núcleo duro das políticas sociais em praticamente todos os países, né, do capitalismo central e periférico. A Seguridade Social constitui, em geral, o segundo maior orçamento de um Estado nacional, né, e que a Seguridade Social, nessa conformação da articulação com assistência, previdência e saúde, não é uma conformação que existe em todos os países capitalistas, mas existe na maioria dos países capitalistas da Europa Ocidental e na maioria dos países capitalistas do capitalismo periférico, considerando aqui América Latina e Caribe. E a Seguridade Social nessa conformação uma característica própria de todos esses países e dos sistemas de seguridade social é que ela é absolutamente impensável, ela é absolutamente impossível de ser constituída e estruturada se ela não for associada ao trabalho, né? A seguridade social, ela é muito determinada pela conformação do trabalho nesses países, né, capitalistas, tanto do capitalismo central como do capitalismo periférico. Então, na sua expansão, no pós-Segunda Guerra, o que possibilitou a expansão da Seguridade Social nos países do capitalismo central foi exatamente um período de crescimento econômico, né, ou essa onda longa de crescimento, como diz o Mandel, que possibilitou uma expansão do acesso ao trabalho assalariado, com direitos assegurados, e a Seguridade Social como um conjunto de políticas, bens e serviços associado ao trabalho assalariado. É isso que possibilitou essa expansão da Seguridade Social nos países do capitalismo central. E da mesma forma, é a crise pós-década de 70, né, uma crise que é uma crise estrutural do capital, que vai se agudizar numa onda longa depressiva de crescimento pós a década de 70, que vai colocar em questão aquela seguridade social, entre aspas, universalizada dos países do capitalismo central, e que, de fato, vem provocando, desde então, uma derruição das políticas que compõem a seguridade social, numa tendência que é de destruição dos trabalhos, dos empregos com direitos protegidos, de redução das políticas de previdência,
de redução das políticas de saúde e de expansão das políticas de assistência, né? Porque nessa associação, o trabalho protegido com direitos vinculados às políticas de previdência e saúde se restringem e a assistência, de modo muito... O orçamento vem crescendo, mas com benefícios muito inferiores aos benefícios, né, da Previdência, aos benefícios vinculados aos direitos do trabalho. Então, eu acho que não dá para a gente pensar a Seguridade Social se a gente não fizer essa relação com a transformação do trabalho no próprio capitalismo. Se a gente pode falar nessa tendência, né, de destruição dos sistemas amplos e, muito, entre aspas, universalizados da Seguridade Social nos países do capitalismo central, porque não é uma universalização igualitária para todos os países capitalistas da Europa Ocidental, com muitas diferenças entre o Norte e o Sul, muitas diferenças entre os países capitalistas do Ocidente e do Oriente, né, no âmbito da Europa. Então, se é possível encontrar algumas convergências e tendências, a mesma coisa não pode ser dita da Seguridade Social abaixo da linha do Equador, porque nos países da América Latina e Caribe, especialmente, embora nós tenhamos, né, instituído sistemas de Seguridade Social, eles são, apesar de ter, do ponto de vista da sua estruturação, essa relação com o trabalho e essa articulação entre essas três políticas, assistência social, saúde, previdência, apesar de ter essas convergências, a forma, o desenvolvimento das forças produtivas, do capitalismo e a condição do trabalho vão impor condições muito diferenciadas para a Seguridade Social nos países do capitalismo periférico, como é o caso, né, do Brasil no âmbito da América Latina. Então, aqui no Brasil, é absolutamente impossível falar de um sistema de Seguridade Social universalizado, de um sistema de proteção de Seguridade Social democrático, de um sistema de Seguridade Social que se associa aos direitos do trabalho, numa perspectiva de ampliação dos direitos. A gente sempre, desde do reconhecimento da Seguridade Social com a Constituição de 88, ou a gente pode dizer desde o momento da instituição da democracia burguesa no Brasil, nós nunca conseguimos instituir uma Seguridade Social ampla e universal. Mesmo no seu, na sua orientação legal formal da Constituição, ela já é muito restritiva, e no processo posterior de sua implementação, ela vai se tornando sucessivamente muito mais restritiva do que aquilo que já estava colocado restritivamente na Seguridade, na Constituição de 88. E restritiva por quê? Porque no Brasil, antes e depois da Constituição de 88, nós sempre tivemos relações de trabalho muito informalizadas no sentido de não ter assegurado os direitos do trabalho, né, que são assegurados em outros países, ou de assegurar uma pequena parcela, uma parcela que chega aí no máximo a metade do que são considerados os trabalhadores e trabalhadoras em condições de trabalhar, que são, né, muito denominados de população economicamente ativa. Ou seja, do Brasil nós sempre convivemos com uma construção da Seguridade Social associada a uma forma de trabalho que sempre deixou fora dos direitos do trabalho e da Seguridade Social, portanto, também da Seguridade Social, uma superpopulação relativa estagnada que pode alterar 1 ou 2%, mas que agora, nessa condição aí da pandemia, são chamados até de os que eram invisíveis. A gente sabe que eles não eram invisíveis, né? A gente sempre diz isso. Eles são invisíveis nesse discurso governamental, mas nós sempre, na discussão das políticas sociais e da Seguridade Social, sempre apontamos que esses trabalhadores e trabalhadoras, né, que nunca conseguiram, por gerações e gerações, muitas vezes, ter acesso a um trabalho com direitos garantidos, com um contrato de trabalho formalizado e, em decorrência, com acesso aos direitos trabalhistas e aos direitos da Seguridade Social, que são, né, vinculados, sobretudo no caso da Previdência. Então, a gente sabe que a gente sempre teve uma parcela muito significativa de trabalhadores e trabalhadoras sem acesso a esses direitos. Então, eles não são invisíveis do ponto de vista da análise de quem tem uma perspectiva de totalidade
sociedade faz essa análise crítica das políticas sociais, mas eles são tratados como invisíveis do ponto de vista do governo, que utiliza as relações também informais de trabalho como uma forma também de maior exploração da classe trabalhadora e maior forma de deixar essa superpopulação relativa absolutamente disponibilizada para as relações de exploração, como Marx já apontava, né, ao discutir não só a acumulação primitiva, mas as leis gerais da acumulação. Então, nós temos no Brasil uma condição de capitalismo periférico e dependente que não só sempre institui uma seguridade, vamos dizer, quase uma cópia do ponto de vista formal legal dos modelos europeus, mas em condições de estruturação e desenvolvimento do capitalismo no Brasil e com transferências enormes de parcela de fundo público, de orçamento para o capitalismo central, que sempre impediram essa seguridade social de se implementar naqueles moldes de ampliação de acesso aos direitos do trabalho, com os direitos associados, como auxílio saúde, como seguro-desemprego, como previdência, como pensões, como também acesso aos direitos da previdência, porque são decorrentes do trabalho regulado, aí no sentido de um acesso a uma regulação por contratos de trabalho, né? E a saúde, que vem com essa perspectiva universalizante da Constituição, ela nunca se instituiu como política social universal, seja por ausência de recursos, seja pelo estímulo à expansão dos planos privados em detrimento do Sistema Único de Saúde, seja por uma disputa de orçamento no âmbito do orçamento da Seguridade Social, seja pela não constituição de um orçamento da Seguridade Social nos moldes como ele tinha sido pensado na Constituição de 88, seja pelos desmontes sucessivos que foram implementados aí ao longo das décadas de 90 e dos anos 2000. E a assistência social, que não é universal, que não segue a lógica do seguro, ela não tem e não deve ter nenhuma condição de enfrentar as desigualdades, né, decorrentes da exploração do capital sobre o trabalho, porque ela tem um caráter sempre muito limitado, emergencial. Então, na verdade, ela foi se agigantando no Brasil à medida que foram se retraindo os acessos às políticas de previdência, aos direitos do trabalho e à própria saúde. Então, nós temos aí na década de 90 e 80 uma seguridade social que foi sucessivamente sendo desmontada. Foi sendo desmontada do ponto de vista do orçamento, foi sendo desmontada do ponto de vista das contrarreformas, sobretudo as contrarreformas do trabalho, tanto da Previdência, tanto no FHC, como no governo Lula, depois no governo Dilma, depois nas tentativas no governo Temer e, mais recentemente, no governo Bolsonaro, quanto à destruição do trabalho protegido, ou seja, do trabalho regulado por contratos estáveis de trabalho. Então, o que nós temos quando nós chegamos, e sim, um outro caminho, um outro processo de desmonte da Seguridade Social, foram dos seus requisitos, dos seus princípios, dos seus valores democráticos, e que, na Constituição, buscavam assegurar uma maior participação da sociedade civil, ou pelo menos das organizações representativas de trabalhadores, de usuários dessas políticas, por meio dos conselhos que foram sucessivamente também sendo desestruturados, desmontados, esvaziados das suas atribuições deliberativas, transformados alguns em conselhos consultivos, e recentemente, no governo Bolsonaro, muitos foram destruídos, só não foram destruídos aqueles que estavam assegurados em legislação, que é o caso das 3 políticas da Seguridade Social, mas de outros direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, do idoso, dos direitos LGBT, todos entraram em risco de extinção em função dessas medidas mais recentes. Então, nós chegamos em 2020, nesse contexto dessa pandemia, de expansão do coronavírus em todo o mundo, numa condição de capacidade de resposta da Seguridade Social a essa pandemia
muito destruída, muito limitada. Então, nós temos uma condição de responder a isso que é também muito diferente de outros países que ampliaram os serviços da Seguridade Social, mesmo naqueles que sofreram destruição, como, por exemplo, nos casos europeus. E hoje, no Brasil, nós vivemos, sobretudo de 2016 para cá, e mais recentemente, um processo ainda mais destrutivo dos direitos sociais e das políticas sociais de um modo geral, e da Seguridade Social especialmente, né? Se a gente retoma aí de 2016 para cá, os ajustes fiscais permanentes que a gente vem chamando a atenção, né, a lei de responsabilidade fiscal, a DRU, que começou lá atrás, que foi ampliada para 30% sobre algumas contribuições da Seguridade Social e impostos, e que hoje retira 30% anualmente, né, da Seguridade Social, e que vem desde 2016, a lei da terceirização, né, que ampliou a terceirização para as atividades fins, e a contra-reforma do trabalho, né, que flexibilizou ainda muito mais as relações de trabalho, e com isso reduziu muito mais o acesso aos direitos do trabalho regulados, e que poderiam possibilitar, portanto, um acesso à previdência, às pensões, de modo muito mais amplo, né, que seria essa relação entre previdência e trabalho, que é muito forte no Brasil. E agora, no governo Bolsonaro, nós temos aí, sim, a Emenda Constitucional 95, né, que vem sendo uma destruição das políticas sociais de um modo geral, e da Seguridade Social muito mais. Quando a gente analisa a associação entre a Emenda Constitucional 95 e o limite de teto de gastos, mais a ampliação da desvinculação das receitas da União em 30%, nos últimos 3 anos, a gente já publicou um texto no final do ano passado, com dados até 2018, falta atualizar ainda para 2019, mas a gente teve uma redução do orçamento da Seguridade Social em 2,1%, e atingindo muito mais a saúde, quase 10%, 9,9% de redução do orçamento da saúde, redução da assistência em 3,5%, e só não foi maior porque o BPC é despesa obrigatória, redução da Previdência, né, de 0,5%, apesar da Previdência ser despesa obrigatória. Então, nós temos aí já um desmonte muito maior de 2016 para cá, com essas medidas, e que se somam à contra-reforma da Previdência aprovada no ano passado. E com isso, então, nós temos uma Seguridade Social, hoje, nesse momento da pandemia, que recebe muito mais demandas, do ponto de vista das demandas por saúde, do ponto de vista das demandas da proteção assistencial, né? Sobretudo nesse contexto de termos aí 70 milhões de trabalhadores e trabalhadoras sem nenhum tipo de rendimento, em função desse desmonte dos direitos do trabalho, da redução salarial. E mesmo nesse contexto, a gente continua nesse contexto de um governo fascista, de um governo ultra neoliberal, de um governo que vem aproveitando a pandemia, inclusive para a destruição de mais direitos da classe trabalhadora. Então, quando a gente considera, por exemplo, as medidas que foram tomadas, como, por exemplo, a emenda constitucional, a medida provisória 927, a medida provisória 936, elas vão todas no sentido, não de maior proteção ao trabalho e de maior ampliação dos direitos da Seguridade Social, elas vão no sentido de uma flexibilização do trabalho, de redução salarial, e isso joga maior demanda também para uma previdência que foi absolutamente, que vem sendo absolutamente reduzida aí já em função da contra-reforma, uma suspensão de ampliação de benefícios assistenciais, como o BPC, cuja concessão, análise para novos pedidos está suspensa, né? E uma substituição, eu nem diria substituição, mas uma implementação de um auxílio emergencial que é absolutamente insuficiente nesse momento e nessa condição, porque ele não protege os trabalhadores e trabalhadoras do ponto de vista das condições de trabalho, ela é emergencial, ela é apenas por 3 meses, é um valor insignificante, e o governo ainda queria
fazer uma proposta de R$ 200, a Câmara que aumentou para 600, mas o governo, hoje o super-ministro neoliberal da economia, né, que vem favorecendo mais de 1 trilhão de recursos aos bancos nesse orçamento de guerra, mas que nós é que pagamos as contas, nós é que vamos pagar as contas, já estamos pagando e pagaremos muito mais depois da pandemia, e que aumenta a dívida pública e que vai tirar mais recursos da Seguridade Social, porque possibilita que o governo compre títulos podres dos bancos, que os bancos não estão conseguindo vender agora. Então, nós temos aí uma condição que é de redução dos direitos do trabalho e do trabalho com segurança. Isso vai gerar maior demanda para assistência, um auxílio emergencial que é valor baixo por pouco tempo, 3 meses, e que o Paulo Guedes falou hoje, né, que aceita prorrogar, mas num valor menor de R$ 200, como se, né, até agora, então, em 3 meses, R$ 600 ou 1.200 seria necessário para satisfazer as necessidades sociais, mas a partir de 3 meses, R$ 200 vai resolver. A gente sabe que não vai. Então, nós temos uma seguridade social que, na minha avaliação, ela não existe mais como seguridade social, ela existe apenas do ponto de vista da sua nominação constitucional, mas ela já não existe sob diversas formas de conteúdo substantivo. A Seguridade Social no Brasil, ela já não existe do ponto de vista orçamentário, de um orçamento que realmente, anualmente, assegure a realização dos direitos que estão previstos legalmente. É uma Seguridade Social que, do ponto de vista dos direitos, ela só teve redução dos direitos. A gente não pode celebrar nenhuma ampliação dos direitos da Seguridade Social ao longo dessas décadas, desde a Constituição de 88, e não podemos celebrar, dizer que esse auxílio emergencial é uma ampliação dos direitos da Seguridade Social, porque não é, ele é absolutamente contingencial, emergencial, e que dificilmente ele será mantido, teremos que ter muita luta para que ele seja mantido, e é também uma destruição da Seguridade Social do ponto de vista daquela almejada participação democrática, porque a participação da classe trabalhadora, a participação dos usuários dessa política nos seus debates, na sua formulação, vem sendo cada vez mais restrita. Não há possibilidade neste governo de qualquer participação democrática da sociedade. Ao contrário, a gente vem observando e vivenciando apenas medidas muito fasticizantes no sentido da supressão das liberdades democráticas, né? Então, nós temos hoje, infelizmente, nenhuma boa análise do ponto de vista da defesa, no sentido de dizer que nós estamos conquistando maiores direitos na Seguridade Social. Ao contrário, nós estamos numa condição de uma forte ofensiva do capital, uma forte ofensiva na perspectiva de usurpação do orçamento, usurpação dos direitos da Seguridade Social, a gente vem chamando de uma expropriação de direitos, no sentido de disponibilizar muito mais a classe trabalhadora, a exploração do capital, a exploração absolutamente sem limites, que aumenta, na verdade, a intenção é aumentar, na verdade, a geração de valor e de maior acumulação. Então, neste momento, a Seguridade Social, na minha avaliação, ela não é aquela Seguridade Social, essa que está sendo implantada, essa que está em vigor. Não é a Seguridade Social que nós defendemos lá na Constituição de 88, não é a Seguridade Social que nós, classe trabalhadora, vimos defendendo ao longo dos anos, é uma Seguridade Social que está financiando muito mais o capital do que o trabalho. Seguimos na luta, temos que seguir lutando para revogar a emenda constitucional 95, temos que seguir lutando para não federalizar o processo de investigação de quem mandou matar Marielle, temos que seguir lutando pelo adiamento do Enem, temos que seguir lutando pela ampliação do auxílio emergencial, temos que seguir lutando pela revogação das contrarreformas do trabalho e da Previdência, tudo isso faz parte da nossa luta e deve seguir fazendo. Mas, mesmo essas lutas estão num horizonte muito difícil de reversão dessas perdas que nós tivemos, e eu acho que a gente só vai conseguir reverter num curto prazo se a gente derrubar esse governo. E num médio prazo, se a classe trabalhadora nas ruas conseguir pressionar para a gente ter efetivamente um governo democrático e comprometido
efetivamente com as nossas lutas e com as nossas defesas. E a médio prazo, né, a gente seguir lutando por uma sociedade emancipada, que os direitos no capitalismo não são capazes de garantir, e nem a seguridade, mas que são os direitos da Seguridade Social uma mediação importante para a nossa organização como classe trabalhadora, importante para ser matéria de luta, matéria de organização, matéria de formação de consciência, política crítica e de luta. Então, é isso um pouco, acho que eu já passei aí do meu tempo, e depois a gente pode voltar, talvez, em algumas questões mais específicas das políticas da Seguridade Social no debate. Obrigada, e desculpe se eu passei o tempo. Imagina, professora, é uma aula, né? Eu acho que a sensação de todos que estão assistindo nesse momento é de que realmente como a gente precisa dessa reflexão que a senhora colocou, como é urgente, apesar do cenário não ser favorável, não ser estimulante, não ser... a gente não conseguir vislumbrar algo em curso que mude essa sensação que estamos todos sentindo. Muito obrigada pela aula, muito obrigada pela contribuição. Eu acredito que não teria como a gente falar sobre essa dimensão da seguridade se a gente não tocasse no ponto que a professora Rebeca vai tocar agora, que é a fundo público. Então, vou deixar a professora fazer as suas colocações. Pedimos que quem tiver os comentários e as perguntas, a gente vai colocar ao final das falas, certo? E fiquem com a professora Rebeca agora. Microfone. Olá, primeiro eu queria agradecer, né, dizer que para mim é uma imensa honra, eu já tinha dito antes, estar aqui debatendo com a professora Ivanete, que é uma pessoa de referência, acho que não só para mim, mas para todo mundo que discute essa temática da Seguridade Social, fundo público, ela, Elaine, Blas Salvador, enfim. São professores que eu usei muito na minha dissertação de mestrado. E aí, com isso, eu agradeço aos CETROS pelo convite, né? Eu que fui participante, sou ainda participante do CETROS desde o mestrado. E aí eu agradeço na pessoa da Natália, na pessoa da Tainara, do Macaro, que foi meu orientador, enfim. Gostaria de também saudar todos e todas que estão aqui conosco, né, na live, ao vivo. E sem muitas delongas, e também direto ao assunto, porque o tempo é curto e é muita coisa para falar. Eu fiquei responsável de fazer a discussão da parte do fundo público. Depois de ouvir a professora Ivanete, né, já foi feita toda a introdução necessária, não preciso fazer muitas mediações para entrar direto no assunto, que tão brilhantemente nos brindou com essa exposição. E aí, eu queria, antes de falar propriamente dos números, fazer uma discussão sobre a questão da mundialização do capital. Com a mundialização, não só do capital, mas inclusive dos trabalhadores, das pessoas, o mundo hoje, ele meio que perdeu as fronteiras, né, dos países que existiam antigamente. Isso trouxe uma série de vantagens para o capital, mas trouxe limites, né, que a gente vivencia agora, por exemplo, com o Covid-19, uma pandemia que iniciou lá na China, que em alguns anos ela ficava restrita por lá, ou pelo menos naquele continente asiático, e hoje há uma circulação de pessoas tão grande ao ponto do vírus espalhar para o mundo todo em curto espaço de tempo. Claro que tem as características do vírus em si, que eu não vou entrar nesse assunto, mas o que eu quero dialogar é isso. Hoje, o mundo não dá mais para a gente, para o capital, desvalorizar ou desconsiderar as possibilidades de a pobreza extrema que está num local, como, por exemplo, o continente africano, ou até no Brasil, né? Os guetos que nós temos aqui
num país extremamente desigual, dá para a gente continuar desconsiderando, fingindo que não estamos vendo a concentração de renda ou a pobreza das pessoas que abre portas para doenças e outras coisas, ela é sim capaz de nos atingir, né? Eu falo isso não para a nossa classe, que a gente já discute isso a partir de Marx há muito tempo, né? Mas é algo que eu acho que o próprio capital hoje começa a pensar sobre isso. E aí, a análise do Covid-19 e o enfrentamento dessa pandemia, ela passa, sim, por um debate de classes sociais. Porque não dá para a gente falar que o vírus ele atinge a todas as pessoas da mesma forma. Ele pode até contaminar, né, as pessoas. Vou dar um exemplo com Fortaleza. Fortaleza, a pandemia começou, a epidemia, no caso, local, né, começou com os bairros mais nobres, né, bairro da Aldeota, bairro do Meireles, foram pessoas que viajaram e trouxeram o vírus para cá. E aí, ele não ficou restrito a esses bairros, logo se espalhou, e a forma com que as pessoas mais pobres estão enfrentando o vírus não é a mesma. Nesses bairros com mais renda, como Meireles e Aldeota, existem mais contaminados, mas o índice de morte ele é muito maior nas periferias. Então, passa, sim, por um debate de classe, no enfrentamento do coronavírus, ou seja, são pessoas que não têm acesso à água encanada para fazer tudo que está sendo dito na mídia o tempo todo, né, lave a mão, higienize tudo, e não só pela questão da ausência, né, de renda e dos meios para tudo isso, mas também a ausência de educação. A gente é um país extremamente desigual, não só na questão da renda, mas também nos níveis de educação da população. E até você fazer com que a população compreenda a gravidade do vírus, não é fácil, né? Não é tão simples assim. Se a gente for analisar os números, o site do Transparência.Registro Civil, ele vem divulgando diariamente o número de mortes, né, de pessoas, não só em relação ao coronavírus, como também em relação a doenças respiratórias. Por quê? Existe um número, um outro agravante nosso, em relação aos demais países, que há uma subnotificação enorme. O dado mais recente que a gente tem do dia 20, né, do dia de hoje, é que existem quase 18 mil mortes no Brasil pelo coronavírus, né, assim, que foi testado e dito que tinha coronavírus. Mas se a gente fizer uma comparação das mortes de 2019 com as mortes de 2020, que tem disponível no site do Registro Civil, né, da Transparência, há uma diferença gritante em relação às mortes por doenças respiratórias entre 2019 e 2020. Em 2019, eram 50.853. Em 2020, já são 63.308 mortes. Né? Então, existe uma subnotificação, o número pode ser muito maior do que os 18 mil que está sendo divulgado. E aí, quando a gente para pensar na gravidade desse problema, quais são as medidas que estão sendo enfrentadas pelo Estado, como que o Estado está enfrentando, quais são as estratégias que estão sendo tomadas diante de tudo isso. A professora Ivonete já colocou aqui a questão do auxílio emergencial, que não é suficiente, né? Ele não consegue contemplar nem a demanda da população, nem a todo mundo que solicita, que teria condições de receber, não está sendo contemplado. E aí eu gosto de fazer um comparativo. Sempre quando eu vou falar sobre fundo público, eu gosto de fazer a pergunta do crise para quem? A crise é sempre para quem? Para a gente, classe trabalhadora, para as pessoas mais pobres. Mas a crise para os donos do capital não existe. Não falta recurso para eles. Mesaros mesmo sempre faz essa colocação, né? De que os donos do capital não sobreviveriam nem um dia sem o auxílio do Estado, né? Sem as intervenções. E aí, com o avanço do neoliberalismo, é uma das coisas que o Zé Paulo Neto também vem colocando. É o Estado que ele é mínimo para quem, né? Mínimo para a gente. Mas para o capital, ele é máximo. E aí, um exemplo que eu trago aqui para a gente dialogar, que no dia 23 de março, logo no início da pandemia aqui no Brasil,
O Banco Central anunciou que faria um aporte de recursos para comprar títulos públicos, títulos podres, no valor de 1,2 trilhão. Trilhão. Né? Se a gente for somar a quantidade de valores gastos com auxílio emergencial, está chegando a uma faixa de 80 milhões. Nem se compara. E o recurso para chegar na população mais pobre é toda uma luta. Cria-se um aplicativo, avalia-se quem está ou não dentro dos critérios. Eu conheço pessoas que passaram um mês esperando para a análise ser concluída, né? E para os bancos, não. O aporte é rápido e é da melhor maneira possível. Se a gente for fazer uma análise rápida e bem superficial sobre o que significa esse aporte de recursos, que foi validado pelo Congresso Nacional, quando aprovou o orçamento de guerra, né, que levou esse nome, a emenda 106 de 2020 agora. O que esse orçamento de guerra fez? Ele validou uma ação que o Banco Central já iria fazer, que era comprar títulos podres, né? Títulos desses bancos. Como que isso é feito? É como se você fosse no mercado acionário, por exemplo, e você não vai comprar o título, foi autorizado pelo Banco Central comprar o título não somente do dono da dívida, mas de um segundo. Por exemplo, as debêntures, por exemplo, que foi autorizado comprar, eu não preciso necessariamente pegar dinheiro emprestado com o banco, não passa pelo banco, eu mesmo coloco ações, né, títulos meus à disposição, as pessoas compram e eu pego o recurso direto com quem quer me emprestar, não passa pela mão de um banco. O nome disso é debênture. É um comércio altamente arriscado, não há certeza se isso vai ser pago. E aí o orçamento de guerra, uma das previsões lá do orçamento de guerra é autorizar o Banco Central a fazer compra desses títulos, o que o Senado deu o cartão branco para o Banco Central fazer o que ele já iria fazer, né? O que ele já tinha anunciado que iria fazer logo no dia 23 de março. E isso tem uma série de consequências para o fundo público, porque quem vai pagar essa conta, né? A gente já viu que quem teria ações que poderiam desvalorizar, que poderiam perder valor no mercado de ações, não vai ter prejuízo, porque o Banco Central chegou e comprou essas ações com a desculpa de que não queria desestabilizar a economia, mas, na verdade, é um repasse de um possível prejuízo que essas empresas e esses banqueiros teriam, e ela repassa para quem? Para todos nós. Porque o Estado, tudo que ele faz é com dinheiro que é nosso, né? É com dinheiro do Tesouro Direto que vai ser pago, que vai ser comprado essas dívidas. E o Banco Central, ele tem uma importância muito grande na nossa economia, porque é ele quem cria dinheiro, né? No nosso caso, ele não vai precisar nem imprimir dinheiro, ele vai só digitar lá uns zerozinhos no computador, cria dinheiro e aí compra esses títulos. Essa medida não é nova, né? O Paulo Guedes, que é o cérebro pensante disso daí, ele copiou todas essas medidas dos Estados Unidos, o Fed, que é como se fosse o Banco Central de lá, aplicou as mesmas medidas, só que numa proporção bem maior, para comprar títulos podres também no mercado americano, só que com uma diferença muito simples. Nós não somos a economia americana, o real não é o dólar, né? O real, ele não tem a garantia que o dólar tem perante a economia de ser a moeda base para muitas outras economias. E para a gente também não se deter muito nesse debate, que eu não tenho como aprofundar aqui, para além do orçamento de guerra e desse repasse, que tudo isso vai ser retirado do fundo público, isso vai ter rebatimentos aonde? Nas políticas sociais. Quando, necessariamente, Marx sempre já dizia isso, né? A riqueza de um necessariamente custa a pobreza do outro, né? A riqueza ela é socialmente produzida e apropriada de maneira privada, e essa riqueza que é retirada da gente, né, de todos nós que produzimos, nós trabalhadores, e fica concentrada na mão dessa minoria, está sendo surrupiada de todos nós, e o preço que nós iremos pagar não vai ser só agora, não vai ser só imediatamente. Isso vai ter consequências ao longo dos próximos anos. Infelizmente, se a gente for fazer uma análise mais superficial,
é que essa crise, ela se projeta muito pior do que a de 2008, né? O Brasil já não estava muito bem, né? Os Estados Unidos, a economia americana também já não estava muito bem. O Banco Central de lá já vinha aportando dinheiros há muito tempo, antes, inclusive, do coronavírus. O coronavírus veio só para inflamar, para aumentar, né, todo esse cenário que o mundo já estava vivendo, e agora vai cair na conta do coronavírus todo esse problema, né, toda essa crise econômica. E o Evlado Salvador é um autor que eu gosto muito, ele sempre discute isso. Existem estratégias de você enfrentar uma crise, né? Por exemplo, em 1929, quando quebrou a Bolsa de Valores, o Estado, né, foi a época que surgiu o Estado de bem-estar social, ele decidiu intervir muito na economia, criando políticas de pleno emprego, ampliando políticas públicas. Já na crise de 1973, da questão do petróleo, o Estado já tem uma outra forma de intervir na economia, implantando o neoliberalismo, cortando políticas públicas, enfim, eu não vou aprofundar muito esse debate, a professora Ivanete até já falou um pouco sobre isso. O que eu quero dizer? Existem várias maneiras do Estado intervir na economia e intervir em momentos de crise. A depender da correlação de forças que é feito com a classe trabalhadora, essas ações, elas podem ser mais benéficas para a gente ou menos. Mas sempre, quem vem sempre lucrando com tudo isso, são os donos do capital. A gente ganha mais ou menos, mas quem sempre vem lucrando com tudo isso são os donos do capital. Eu tenho aqui os números da concessão do auxílio emergencial. Até o momento, foram 51,6 milhões de deferidos, né, para receber o auxílio emergencial. Isso vai custar um pouco mais do que 80 milhões para os cofres brasileiros. E mesmo assim, o Paulo Guedes está infartando, porque pobre está ganhando dinheiro do Estado. Mas quando é para fazer aporte para os banqueiros, aí não tem problema nenhum, né? O governo também já divulgou uma previsão de diminuição do PIB. Inicialmente, ele tinha reduzido o PIB, né, para um crescimento de 0,02, e mais recentemente, agora no dia 13 de maio, já foi divulgado uma queda do PIB de 4,7%. E o FMI prevê uma queda ainda maior, uma queda de 5,3% para a economia brasileira. Então, isso quer dizer que a gente não vai superar os impactos que estão sendo gerados agora, tanto pelo que já vinha sendo se apresentando, como pelas medidas pós-coronavírus, né? Mas nós não podemos aceitar a ideia de que tudo isso é culpa do coronavírus. Se a gente for olhar, por exemplo, para as taxas de desemprego, eu tenho aqui alguns números. Em 2020, segundo os dados da PNAD contínua, nos meses de março, janeiro, fevereiro e março, já são 12,2% da população que está desempregada. Então, por isso que o coronavírus, com a questão do confinamento, há tanto problema para o Brasil superar, né, essa pandemia. Porque existe um número muito grande de pessoas desempregadas, ou que mesmo tendo algum tipo de renda, elas estão no mercado informal, e aí com isso não tem como respeitar o confinamento, né, a questão da falta das necessidades objetivas serem atendidas, faz com que as pessoas se desesperem e saiam para as ruas, mesmo sabendo do risco de ser contaminada. Enfim, da questão da concentração de renda mesmo no nosso país. A PNAD contínua também traz outros dados importantes que eu acho legal de trazer aqui, que apenas 131,2%, né? Aliás, milhões de pessoas, que representam 62%, possuem algum tipo de rendimento. 10% da população com os menores rendimentos, em 2019, tinham 0,8% do total, né, de riqueza, do total de dinheiro produzido nesse período, né, em 2019, enquanto que os 10% com maiores rendimentos concentravam 43,1%. É o que eu já estava colocando, a questão da concentração de renda que existe no Brasil, que faz com que essa crise seja muito mais grave do que em outros locais. O número de domicílios com Bolsa Família
em 2012 era de 15,9%, já em 2019 caiu para 13,5%, ou seja, está diminuindo o número de pessoas que têm o acesso a esse benefício, as pessoas estão dentro do perfil, preenchem os critérios, mas o governo fica lá segurando. Tanto é que agora, com o auxílio emergencial, pessoas que estavam na fila de espera foram deferidas e foram incluídas no cadastro para receber o auxílio emergencial. Por que não deferiu antes, né? Se estão dentro do perfil. Então, fica lá segurando de propósito. O rendimento médio mensal de 1% da população com maiores rendimentos fica em torno, isso eu estou falando de rendimentos do trabalho, né? Fora o rendimento das pessoas que não vivem da venda da força de trabalho, que é conforme a PNAD contínua divulga. É 32,9 vezes maior do que o da média das 50% da população. Né? Vamos falar de novo para não ficar complicado. O total de rendimento das 50%, né, de toda a população é equivalente ao mesmo valor de 1% da população com maiores rendimentos. Né? Enfim, o que eu estou querendo dizer? Esse cenário, uma hora, ia trazer, já traz, mas essas consequências se tornariam cada vez mais graves, como se fosse uma agudização das expressões da questão social ao longo desse tempo. E aí, entrando na questão do embate que isso traz na Seguridade Social, a professora Ivonete já trouxe vários pontos aqui. Eu queria trazer, né, reforçar o que eu já tinha colocado, a questão do orçamento de guerra, esse aporte de recursos que está sendo colocado, retirando recursos do Tesouro, né, o Banco Central retirando recursos do Tesouro para comprar títulos podres das empresas, vai trazer problemas para nós, para todos nós. Isso vai rebater, sim, nos mais pobres, vai rebater, sim, no sucateamento das políticas públicas. O SUS, ao longo desses anos, ele já vem sofrendo, né, com esse está sendo asfixiado com a falta de recursos, com a falta de orçamento. E isso tem sequelas muito mais graves no contexto que a gente está vivendo hoje, pós aprovação da emenda constitucional número 95, que a professora Ivonete também já mencionou aqui. O que foi a emenda, né, 95? Ela colocou um teto nas despesas primárias, e aí outra coisa que às vezes a mídia não explica, né? O governo ele tem dois tipos de despesas, tem despesa financeira e despesa primária, que são as não financeiras. Não foi colocado teto para as despesas financeiras, ou seja, para possibilitar pagar juros e amortização da dívida pública sem limites. O teto, ele só foi colocado para as despesas primárias, que aí inclui saúde, assistência, previdência, pagamento de salário de servidores, enfim, todos os gastos da máquina pública, né? E esse orçamento, ele depois de 2016, quando essa emenda foi aprovada, no caso, por exemplo, 2017, pegou o orçamento de 2016 e atualizou com o valor da inflação do IPCA, né? E aí, sabendo dessa aprovação, né, da emenda, eu fiz um levantamento bem rápido do valor que foi empenhado depois de 2016, né, 2016, 17, 18, 19, e já com a LOA de 2020, o valor que o governo gastou, né, realmente empenhou, e o valor que deveria ter sido gasto pegando o orçamento do ano anterior e atualizando com a inflação, que é o que manda a emenda constitucional 95. E aí eu quero deixar claro que a emenda por si só já é uma desgraça, porque ela limita o orçamento e ela tem validade para 20 anos. Então, ao longo de todo esse tempo, os gastos vão crescer, a arrecadação da receita vai aumentar e o nosso orçamento vai estar lá preso, né, sendo ajustado só pelo valor da inflação. Mas isso ainda é ainda mais grave, por quê? Porque não está sendo atualizado conforme o valor da inflação. Em vários anos, algumas despesas tiveram um valor menor do que o que era para ser, caso fosse o valor atualizado pela inflação. Vou dar aqui alguns números. Por exemplo, em 2017, o valor, comparando, né, diminuindo,
o valor que realmente foi gasto em 2017 e o valor que deveria ter sido gasto caso tivesse sido atualizado o valor do ano anterior, colocando o valor da inflação. Em 2017 ficou menos, né, ficou negativo, 0,06 menor para assistência social, pela função, a função assistência. Na função educação, né, o valor ficou 1,83 abaixo do previsto, caso fosse reposto à inflação. Direitos da cidadania, que dentro dessa função existe uma série de gastos sociais, ficou 45,13% abaixo. Pulando aqui para 2018 também teve, 2019 também teve, pulando para a LOA 2020, né? A lei que foi aprovada, lei orçamentária anual. A assistência, ela ficou com menos 7,21%, só que a LOA aqui eu ainda estou falando de orçamento, ainda não foi 100% executado, porque o ano ainda está em transição, né? Aqui a gente está ao longo desse ano. Saúde, o orçamento aprovado, ele foi menos 2,38%, educação, menos 9,38%, e direitos da cidadania, menos 76,84%. Ou seja, a emenda Constitucional 95, por si só, já é grave. E ela ainda é mais grave porque nem a reposição da inflação, de acordo com o orçamento anterior, isso está sendo respeitado. Tá? E aí eu também quero, já para ir finalizando, que eu sei que meu tempo já deve ter esgotado, fazer uma comparação dos gastos orçamentários dessas funções, saúde, assistência, previdência, com o pagamento de juros e amortização da dívida pública. Ao longo de 2016 até agora, o gasto com pagamentos de juros e amortização da dívida pública ficou em torno de 40% a 30%, ficou oscilando, né? Em 2016 foi 42,5% do total do orçamento da União, 2017, 38,2%, 2018, 38,7%, 2019, 36,5%, e 2020, a previsão era de 43,2%. Ou seja, por que eles estão asfixiando as políticas públicas, retirando dinheiro, né, que é um direito previsto constitucional, e por que esse direito não está sendo executado, não está sendo respeitado? Para sobrar dinheiro, né, você não gasta para sobrar, para pagar juros e rolagem, né, e amortização da dívida pública. Ou seja, o Brasil, ele vive, arrecada, nós trabalhamos, pagamos tributos para encher o bolso de banqueiro. A verdade é isso, né? E esse debate não é feito. Com a reforma da Previdência, uma medida muito importante foi aprovada no sentido negativo para a Seguridade Social. A professora Ivanete até já tocou no assunto. Antes, a gente tinha um orçamento único, né, das 3 políticas públicas, e com a aprovação da reforma da Previdência, a emenda constitucional número 103, eles modificaram o inciso 6º do artigo 94 da Constituição, dizendo que, a partir de agora, cada política pública, assistência, saúde e previdência, a sua rubrica, né, o seu orçamento, ele vai ser analisado de maneira separada e não mais de maneira em conjunto. Isso foi modificado. Com isso, qual era a ideia do Paulo Guedes? Bater no nosso argumento que a gente sempre vem dizendo que não há déficit na Previdência, porque a Previdência não é sozinha, é um orçamento dentro da Seguridade Social, com aporte de recursos de contribuições sociais que foram criadas para a Seguridade Social. Quando ele separa contabilmente esses números, ele está querendo que a Previdência analisada de maneira sozinha, os gastos dela sejam maiores do que a arrecadação pura e simples da contribuição do empregador, da contribuição do trabalhador, e aí a Previdência seja, assim, deficitária, para abrir brecha para futuras reformas ainda mais restritivas de direito na Previdência Social. Então, para concluir, de fato, minha fala, o que eu tenho a falar nós já estávamos anteriormente no cenário restritivo.
de retirada de direitos da classe trabalhadora e num cenário econômico não favorável, né? Com um grande número de trabalhadores no mercado informal, com um grande número de concentração de renda, isso vem aumentando, piorando a cada ano. O Covid-19, ele só acentuou tudo isso. E, infelizmente, os próximos anos serão anos difíceis do ponto de vista para o fundo público, para as políticas públicas, e a única forma de superar tudo isso é realmente com a classe trabalhadora unida e tentando pensar coletivamente, politicamente, estratégias. Por quê? Com o governo fascista que nós temos hoje, há um risco não só para as políticas públicas, mas para a própria democracia. A própria democracia hoje está ameaçada com essa família, milicianos que estão no poder, né? E a única alternativa que nos resta é resistir, é nos organizar e lutar coletivamente, porque o cenário ele não é favorável. Infelizmente, eu queria vir aqui trazer boas notícias, mas o cenário não é favorável. É isso. Muito obrigada. Queria agradecer o espaço. Acho que eu até comi um tempinho, né? Mas... um pouquinho, coisa pouca. Ninguém nem percebeu. De tão maravilhosa. Muitíssimo obrigada, professora Rebeca. Eu acho que são temas muito... mais do que uma aula, é uma denúncia. Né? Eu acho que esse momento aqui nosso, ele é também um pedido de vamos nos unir, né? É por meio disso que a gente vai conseguir essa superação, essa possível superação, porque penso que com essa temática a gente consegue identificar a necessidade, a urgência que é da gente enquanto classe trabalhadora, principalmente, da gente se unir e entender o porquê dessa união, né, dessa organização. E aí entender por que, por exemplo, a gente lutar e insistir nos impostos sobre as grandes fortunas, por exemplo. Né? Então, quero começar aqui lendo algumas perguntas que foram feitas. E aí eu vou fazer o bloco completo de perguntas, vocês respondem com... Algumas foram direcionadas, mas fiquem à vontade com a resposta. A primeira vai para a professora Ivonete, foi feita por uma professora nossa também, que se chama Richelle Barbosa. A professora Richelle faz um comentário dizendo que no Chile, né, no ano passado, ocorreram manifestações massivas e importantes pondo em xeque o neoliberalismo do governo, né, e o governo em questão. No entanto, como avalia essa possibilidade de estopim aqui no Brasil? Né? Há pesquisadores que apostam nesse estopim na medida em que as coisas arrocham cada vez mais. É isso? A professora Erlênia pergunta: o contexto pandêmico evidencia a desigualdade social em nível mundial. As contradições em evidência podem significar novas orientações para o Estado no período pós-pandêmico? Como a luta do trabalho podem tensionar na direção da crítica ao neoliberalismo? Para qualquer uma das pesquisadoras, certo? A professora Elivânia Moraes pergunta para a professora Ivonete: considerando as abissais diferenças entre países centrais e periféricos, agravado pela necropolítica praticada no Brasil de forma peculiar, o que seria possível avançar em termos de seguridade? Qual seria o bom de luta, né, de hoje? Como analisa a não unidade da esquerda nesse momento? São perguntas simples, né? Outra live. A professora Richelle faz uma para a professora Rebeca também, dizendo que é sempre um prazer lhe escutar, viu?
Qual será a influência do agravamento da crise econômica, sobretudo em contexto da pandemia, da tributação regressiva e da manutenção da drenagem do fundo público para o pagamento da dívida pública? Existirá operacionalidade orçamentária para a continuidade desse projeto de Estado, tal qual? Eu posso parar aqui e fazer um segundo bloco, ou posso fazer as outras duas perguntas que ainda faltam, que vocês preferem? Acho que é melhor fazer as duas. As perguntas. Só faltam duas, né? Isso. A outra é do professor Epitácio Macário. Ele pergunta: os estados nacionais estão investindo grandes quantidades de recursos para salvar os circuitos de circulação de mercadorias, a exemplo da intervenção na crise de 2008. Há uma preocupação particular com as corporações, principalmente os bancos. Para as palestrantes, essa intervenção do Estado sinaliza uma política de matriz keynesiana, com ampliação das políticas públicas, ou poderá fortalecer o neoliberalismo? E ele também pergunta, uma direcionada para a professora Rebeca, que você mostra dados que dizem da impossibilidade de garantir políticas públicas mantendo os atuais padrões de financiamento da dívida pública e a EC 95 de 2016. Pergunto, é possível revogar a EC e fazer auditoria ou suspender os pagamentos da DP, né, da dívida pública? Acho que o pensamento acadêmico crítico e as forças de esquerda deveriam colocar essas questões na ordem do dia? Só foram essas. Tem uma aqui que acabou de chegar, da professora da Diana Regina, para a professora Ivanete. Caso a EC 95 seja revogada, quais as perspectivas poderão ser observadas no orçamento da Seguridade Social e nas políticas de assistência e de trabalho diante da reforma da Previdência? Foram essas as perguntas, as simples perguntas. Vou deixar vocês à vontade para responderem. Não sei. Acho que a professora Ivanete pode começar. Tá bom. Então, primeiro, assim, muito obrigada aí pelas participações superativas, né? As perguntas maravilhosas todas, muito no centro, né? Na essência das questões. Queria aproveitar e mandar um abraço aí para as companheiras, camaradas de luta que estão aí, Erlene, Epitácio, Osmar, Áquilas, enfim, outras tantas. Dizer que foi um prazer ouvir a Rebeca, né? Muito, muito feliz por ter, a primeira vez que eu a ouço, assim, né? Então, fiquei muito feliz de ver o domínio dela e os estudos, né? Então, parabéns, Rebeca, fiquei muito feliz de partilhar esse debate com você. Vamos, então, tentar. Quanto tempo a gente tem, Natália, para responder essas perguntas tão singelas? 5 minutos, 10 minutos? A gente pode fechar nos 10 minutinhos, tá. Certo? Tá bom. Claro que a gente não vai dar conta aqui de responder as perguntas de R$1 milhão, uhum. Né? Mas a gente vai finalizando o que der para a gente discutir, fique à vontade. Sim, eu acho que a primeira coisa que eu queria começar é um pouco sobre como essa pandemia ela atinge, e isso vem ficando cada vez mais nítido nos últimos dias, especialmente a classe trabalhadora que vive nas periferias, e especialmente nas favelas, sobretudo, e especialmente as mulheres negras e que são provedoras de família, né? Eu acho que esse discurso, né, que vem, às vezes a gente lê ou ouve alguém dizer, o vírus é democrático, atinge todo mundo igualmente, né? A Rebeca disse isso muito bem. Na verdade, as pessoas que têm piores condições para se proteger do vírus é a classe trabalhadora, que tem as piores condições de vida, as piores condições de trabalho, as piores condições de moradia, né? Só um dado, outro dia eu participei de uma live sobre a pandemia nas favelas, e a gente tem hoje no Brasil 13 milhões de pessoas que vivem em favelas. Isso corresponde a 7% da população.
Dessas pessoas, 67% são negras e 49% das famílias são providas por mulheres. Então, a gente tem aí um corte de classe que é muito evidente, né? E essa semana, ontem, saiu, inclusive, um dado mostrando que o grau de letalidade entre as pessoas negras e pobres é 5 vezes maior do que as pessoas brancas, né? As pessoas brancas e de classe média. Então, é claro que isso tudo tem a ver com a condição estrutural de acesso à renda, à propriedade, condições de moradia, condições, né, de vida cotidiana. Então, quando a gente diz o impacto dessa pandemia, vejam só, a gente tem no Brasil hoje 217 milhões de habitantes. Desses 217 milhões de habitantes, o governo divulgou que 101 milhões se inscreveram no cadastro para acesso ao auxílio emergencial. Veja, 101 milhões é quase 50% das pessoas que vivem no Brasil. Nós estamos falando de família, nós estamos falando de pessoas. Nós temos quase 50% dos brasileiros e das brasileiras que precisam de R$ 600 para viver seu dia a dia, para levar comida para casa durante o dia nessas condições. Desses 101 milhões que se inscreveram, o governo até hoje, né, a Caixa, o Ministério reconheceu como elegíveis 59 milhões. Então, nós temos aí pelo menos 42 milhões que se cadastraram e ainda estão esperando se vão receber. Desses 59 milhões elegíveis, só 19,2 milhões recebiam o Bolsa Família. Então, o que essa pandemia está mostrando? Essa pandemia está mostrando no Brasil que, primeiro, quem é mais atingido, né? E isso, muitos estudos do ponto de vista da discussão da desigualdade já vem mostrando, mas isso revela para o mundo, não há como esconder. Mas não só revela isso, mas revela a imensa quantidade de homens e mulheres nesse país que precisam de um auxílio emergencial. O trabalho vai ser recuperado após essa pandemia? Infelizmente, nada aponta a isso. Todos os dados de crescimento apontam recessão em todos os países. A tendência é que aqueles que já estavam desempregados não vão recuperar o emprego e aqueles que estavam empregados e perderam o emprego demorarão para recuperar o emprego, ou talvez nem recuperem, né? E isso é uma tendência dessa crise estrutural do capital, que a cada ciclo, né, ou a cada onda de retração da economia, a capacidade de recuperação e de inserção em relações de trabalho com direitos é sempre melhor. E é isso que Marx falava quando ele falava de crise estrutural do capital, que não é uma questão de equilíbrio entre oferta e demanda, não é uma questão de políticas keynesianas de regulação das relações econômicas e sociais, é uma questão de uma contradição essencial do capitalismo. Então, isso para dizer que a capacidade, a possibilidade pós-pandemia de uma recuperação, seja do papel do Estado na regulação das relações econômicas e de ampliação das políticas sociais, seja de um crescimento econômico que possa absorver essa imensa parcela, né, de trabalhadores e trabalhadoras que vão ficar absolutamente jogados, né, Marx usou esse termo, livres como pássaro, a exploração do capital, eu não vejo a curto prazo uma possibilidade. Porque é importante a gente, né, que se referencia na tradição marxista, a gente aposta na luta de classes. Então, quando a gente está falando de denúncia da apropriação do fundo público, da expropriação de direitos, a gente está apostando na socialização de informações, no fomento às lutas da classe trabalhadora, para que no confronto entre as classes, nessa disputa, né, pela parte da riqueza socialmente produzida que se transforma em fundo público, que essa parte se transforme em bens e serviços que retorne para a população. Nesse momento, eu acho que
no mundo, mas também, e mais grave ainda no Brasil, nesse contexto ultra neoliberal, as medidas que já vinham sendo tomadas, o horizonte desse governo não aponta nenhuma medida nem de cariz keynesiano, é absolutamente ultra neoliberal, é o capital a serviço do capital, é o fundo público mediado pelo Estado sendo colocado para maior acumulação do capital. Então, o orçamento público ele vai ser ainda mais hipotecado para salvar o capital, para tentar assegurar aquilo que sempre foi o motor do capital, que é a acumulação e a geração de lucros, e nunca o atendimento das necessidades dos trabalhadores e das trabalhadoras. Então, por um outro lado, é claro que esse processo tem contradições, né, que foi colocado aqui, medidas contradições podem significar novas orientações do Estado. Eu acho que as contradições podem significar um novo fortalecimento das lutas da classe trabalhadora, mas não em termos de uma reorientação estrutural do Estado. Por quê? Porque o Estado é um Estado capitalista, ele sempre vai estar a serviço do capital. Será a luta de classe, será a luta da classe trabalhadora que poderá impor algumas formas de pressão para que esse Estado se coloque como um mediador que transfira parte do fundo público para o trabalho, como as políticas keynesianas fizeram num período muito limitado, entre a década de 40 e a década de 70. Mas se a gente considerar do ponto de vista da essência do Estado, do papel do Estado, a gente não pode ter como horizonte ou acreditar que nós teremos um Estado que vá desenvolver medidas de socialização da riqueza no âmbito do capitalismo. Ele nunca vai fazer isso. Ele vai transferir maiores parcelas de fundo público sob pressão das lutas da classe trabalhadora. Nesse momento, as nossas lutas estão muito recuadas, porque nós não temos como sair de casa, nós não temos como ir para a rua, nós não temos como ocupar as praças, as ruas, para fazer pressão sobre o poder instituído, o legislativo, o judiciário e mesmo o executivo. Então, as nossas formas de lutas nesse momento, elas estão muito limitadas, e isso nos fragiliza ainda mais do ponto de vista de luta de classe. O que podemos fazer são isso que nós estamos fazendo. Fazer reflexão crítica, ir para as janelas e fazer barulho, fazer pressão para tentar garantir minimamente que esse legislativo no Brasil, que é absolutamente conservador, a gente não pode se esquecer disso, fazer uma pressão para que ele respeite minimamente a realização de medidas civilizatórias. Eu não acredito muito que a gente vai ter um legislativo, um judiciário que vá além disso, né? Então, do ponto de vista da luta de classes, eu acho que o que nós temos que enfatizar é uma unidade da esquerda. Claro que no momento imediato, para que a gente possa tentar reconquistar direitos perdidos, sobretudo do trabalho, não tem como garantir assistência para metade da população. Isso seria apostar num país de assistidos, não é isso que a gente quer. Eu acho que a gente tem que lutar, primeiro, por trabalho com direitos. Segundo, por maior partilha da riqueza socialmente produzida por meio da apropriação de maior parcela do fundo público pelas políticas sociais, por bens e serviços públicos, e não pelos planos privados de previdência, nem pelos planos privados de saúde, e muito menos pelos bancos ou pelas empresas privadas. E isso é luta de classe, é luta absolutamente necessária. Então, as nossas formas de resistência, durante a pandemia, nós temos que pensar coletivamente, porque eu não tenho receitas, mas eu acho que a gente tem que pensar as nossas formas de resistência neste momento de pandemia, mas a gente tem que pensar ir para além dela. Eu acho que tivemos nessa semana aí a manifestação da unidade da esquerda no pedido de impeachment do Bolsonaro. Isso eu acho que já foi um avanço, mas a gente tem que ir para muito além disso. O problema é que tem parte da esquerda que aposta no desgaste do governo pensando nas eleições de 2022, até lá a gente vai ser terra arrasada se ele continuar do ponto de vista de ainda mais destruições. Então, na minha opinião, na minha
postura política. Eu acho que a gente tem que apostar imediatamente em uma unidade classista contra esse governo fascista, com a saída de todos os fascistas, inclusive não é só o Bolsonaro, é Mourão, são os ministros, é apostar, claro, também numa luta parlamentar para as eleições no âmbito dos municípios, dos estados, mas não só, porque a gente está no momento de avanço do conservadorismo do Brasil, que é como eu acho que a gente nunca viu antes, e isso tem várias questões, a gente poderia ter uma outra conversa só sobre isso, mas para finalizar, dizendo que enquanto o governo transfere ou vai gastar mais de 1 trilhão do fundo público para os bancos, desses 120 bilhões aí do orçamento de guerra, só 10 bilhões vão para a saúde e para assistência. Para o auxílio emergencial, o governo já anunciou 44 bilhões pagos e diz que se for atender todos os 101 milhões de cadastrados, ou próximo disso, vão ter 120 bilhões de gastos. Mas o que são 120 bilhões de gastos perto do que é transferido para a dívida, para o pagamento dos juros e amortizações da dívida, que a Rebeca já falou, e também para o que é transferido para os bancos. Então, eu acho que nós temos que lutar para disputar, sim, o Estado, eu acho que eu não nego isso, mas a nossa estratégia não pode ser só disputar o Estado, tem que ser fortalecer as lutas da classe trabalhadora, para que a gente possa sair às ruas, pensar formas de sair às ruas, e ainda mais quando essa pandemia passar, para a gente gritar alto, muito alto, fora Bolsonaro e todos eles, fora fascismo, e conquistar corações e mentes na classe trabalhadora para essa luta, e também para todas as lutas contra o avanço do fascismo e das tendências antidemocráticas que nós estamos correndo um sério risco nesse momento. Há uma militarização imensa nesse governo por vias, entre aspas, democráticas, então temos também que questionar que democracia é essa, Então eu acho que é ir para muito além só da defesa do aumento dos recursos, dos direitos, mas a gente também desmistificar o Estado, o papel do Estado, os movimentos e as lutas da classe trabalhadora. Então acho que isso significa a gente ter um processo de formação permanente no âmbito onde a gente pode, em todas as instâncias possíveis, para fortalecer as lutas da classe trabalhadora, mas numa direção de fato emancipatória, e não numa direção de sujeição da classe trabalhadora a essa condição que pós-crise será ainda muito mais destrutivas para os homens e mulheres que vivem da venda da sua força de trabalho. Então, não sei, eu acho que eu consegui responder todas, e eu acho que o estopim de lutas, para finalizar com isso, é claro que as necessidades, é claro que a pobreza, é claro que a desigualdade, é claro que a miséria, elas são estopins de lutas, mas as lutas não organizadas não são lutas que podem levar à transformação, elas podem ter uma outra natureza. Então, eu acho que a gente tem que canalizar as informações, as denúncias, as desmistificações desse processo todo para fortalecer as lutas organizadas em todas as nossas formas de organização. Sindicatos, partidos, movimentos sociais, mas numa perspectiva de trazer a classe trabalhadora para que esse estopim seja um estopim de fato emancipatório e não um estopim que possa levar a um recrudescimento ainda maior e talvez até a instituição de um regime autocrático e a supressão de fato do regime democrático que ainda legalmente temos. Então, acho que é isso, e se tiver outras questões e mais tempo, a gente pode voltar. Foi ótimo, professora. Particularmente, eu acredito aqui, lendo os comentários do pessoal que está participando, a sua fala, a sua energia, da forma como a senhora fala e nos convoca, com certeza conquista nossos corações e nossas mentes e nos colocamos para jogo, Estamos todos juntos nesse sentido da luta, E aí
Aqui vou reforçar, o espaço aqui é nosso, a gente tem sim esse espaço aqui e a gente pensa que ele é um espaço coletivo, então a gente convida que todos e todas cheguem e a gente construa essa emancipação, que é a ideia do nosso projeto. Vou passar para a professora Rebeca finalizar, e aí a gente vai direcionando para o final da nossa atividade. Certo? Primeiro, dizer que eu reitero tudo que a professora brilhantemente botou, a professora Ivanete, né? É isso mesmo. Eu vou aqui tentar responder algumas perguntas, começar pela pergunta do Macário, para não repetir, né, a discussão que já foi feita pela professora Ivanete. Macário perguntou em relação à revogação, a possível revogação da Emenda Constitucional 95 e suspensão do pagamento da dívida pública, se isso deveria ser uma pauta colocada pela esquerda. Sim, eu acho que alguns candidatos, inclusive na eleição, né, em que o Bolsonaro foi eleito, já vinham colocando essa pauta, né, que não tem condições de haver um governo daqui a algum tempo com essa emenda estando em vigência. A validade dela é de 20 anos, então imagine, em 20 anos você tem praticamente o mesmo orçamento fixo para as políticas públicas, para as despesas primárias. E a população aumentando, acontecendo situações como a que a gente está vivenciando agora, né? E aí, para não ter que abrir mão da emenda 95, o que eles fizeram? Aprovaram um orçamento extra, chamado orçamento de guerra, para não abrir mão dessa conquista para eles, né? Para os donos do poder, que foi a aprovação da emenda 95. Então, eu acho sim que precisa ser um debate da esquerda, das pessoas mais críticas, como o Macário perguntou. A questão do pagamento da dívida pública, existem várias respostas para essa pergunta, né? A Auditoria Cidadã da Dívida, né, a professora Fatorelli, ela sempre dialoga muito em relação a isso. Segundo a Fatorelli, já passou da hora da gente fazer uma auditoria na dívida, e com certeza, fazendo essa auditoria, a gente ia descobrir muito podre, inclusive da época da ditadura do Brasil, e essa dívida, sim, diminuiria muito. A questão com o cenário que a gente tem hoje, político, e inclusive de possibilidades de futuros políticos que podem vir a ser eleitos, eu não consigo visualizar cenário favorável para que isso ocorra, né? Seria o ideal, mas eu não consigo. O Brasil, ele é muito subserviente, né? A professora Leda Paulani fala muito sobre isso. O Brasil delivery, né? Dizendo que o Brasil está à entrega, está vendido, né? Entregue ao mercado financeiro, enfim. Então, eu não vejo que a gente tenha um cenário favorável para que isso ocorra, mas é uma pauta que precisa ser colocada na agenda e, como a professora Ivanete colocou agora, a gente precisa ter, eu acho que etapas. Eu acho que nesse momento inicial, a primeira etapa é vencer esse governo fascista que está aí, né? Alguns autores vêm chamando de neofascismo, enfim, a gente pode dar o nome que quiser, mas é um governo com características autoritárias, que se encontrar espaço, eu acho que ele pode, né, não vou dizer que ele vai, mas que ele pode sim querer levar para esse caminho, e eu acho que chegou a hora, inclusive da esquerda, se unir, inclusive se reinventando, né, as maneiras clássicas não estão dando certo, nós precisamos reinventar a forma de falar com a população, fazer com que a população nos escute, porque a impressão que às vezes a gente tem é que a gente fala, mas entra no ouvido e sai no outro. As pesquisas apontam que o público fiel do Bolsonaro, que é aqueles 25%, 30% dos eleitores dele, são fiéis, você pode falar o que falar, pode sair a denúncia que sair, eles estão lá. Inclusive, eu já vi até alguns debates falando sobre perspectiva psicanalista mesmo, porque como é que pode, diante de tantos absurdos, contra a vida humana, né, e contra a democracia. Nós estamos falando de um governo
que ele vai para uma manifestação em plena pandemia, quando todas as autoridades mundiais orientam você ficar em casa, né? Ele vai para a manifestação, incita as pessoas a participarem, e são manifestações contra o Congresso Nacional, contra o STF, ou seja, são 3 poderes, ele quer que 2 poderes sejam retirados da cena, vamos dizer assim. Então, na minha compreensão, isso aí ele é um governo autoritário, com tendências, e está colocando, como a professora Ivanete colocou hoje, ele está inserindo generais, militares, onde ele pode. Agora, no Ministério da Saúde, com a saída do segundo ministro, durante o período da pandemia, ele colocou, diz ele que momentaneamente, mas colocou um general para assumir, todo mundo que sai entra um general. Então, eu acho que é muito sério. Eu assisti um seriado, né, que é o Conto da Aia, que é baseado, inclusive, em um livro, e às vezes, quando eu percebo algumas similaridades, guardando as devidas proporções, porque lá é um negócio bem exacerbado, é uma teocracia, que foi um golpe, né, para implantar uma teocracia. Algumas similaridades com o momento que a gente vem vivenciando hoje, eu fico muito assustada. E aí, trazendo o debate para a discussão do fundo público, algumas pessoas perguntaram se o momento, a agudização do momento que nós estamos vivendo hoje, se isso pode fazer um retorno do Estado keynesiano. Não, eu não acho que a gente vai caminhar para isso. Eu acho que vai ser a barbárie mesmo, a agudização cada vez mais da condição de vida da nossa população. Um Estado, um país tão rico como o nosso, né, que tem uma arrecadação tão alta, que tem uma produção de riqueza tão grande, riqueza natural, inclusive, não só econômica, mas que é concentrado, é um dos países com maior nível de concentração de renda, absurdamente. Tem até uma revista que saiu da Forbes que divulgou quem são as famílias ricas no Brasil. É absurda a quantidade de concentração de renda que tem em relação ao restante da população, né? E aí, só para finalizar, mesmo em período de pandemia, quais são as estratégias que esse governo vem encontrando e vem propondo? Só a título de exemplo, para a gente entender, porque ele não está para brincadeira. Foi enviado agora para o Congresso, recentemente, a medida provisória 905 de 2019, que era propunha a carteira verde e amarela. Ela chegou a ser aprovada no Congresso Nacional, né, no dia 15 de abril, mas foi revogada porque perdeu a validade, não foi votada, então perdeu a validade. Mas o que estava sendo proposta nessa medida? Né? Que durante 2 anos poderia ser contratado trabalhadores mais jovens, de 18 a 29 anos, e os mais velhos, acima de 55 anos, com redução de direitos trabalhistas. Os empregadores que contratassem nessa condição da carteira verde e amarela teriam a redução, né, no pagamento da contribuição patronal, que é o imposto, a contribuição que o empregador faz para a Previdência Social, ia zerar, não ia pagar nada. E aí, em contrapartida, para poder repor um recurso, porque a Previdência, eles vivem dizendo que a Previdência está falida, né? Mas aí vive isentando os empresários de pagarem a contribuição patronal deles. Então, para repor esse dinheiro, a ideia brilhante que eles tiveram foram colocar os desempregados para pagar sobre o seguro-desemprego e incidir contribuição previdenciária de 7% para repor a ausência da contribuição patronal. Então, veja que é um Estado classista, né? É um governo classista. O Estado é classista, mas esse governo, de uma maneira especial, ele não dá nem para classificar o nome disso. Enfim, foram muitas perguntas e eu acho que a professora Ivanete já respondeu brilhantemente algumas delas. Também por conta do tempo eu não vou me alongar muito, mas eu acho que é isso. O cenário que a gente vivencia hoje nos chama para a luta imediata, porque é uma luta contra o fascismo, contra a redução ainda maior dos direitos da classe trabalhadora, porque nós já estamos vindo de um ciclo, né, de retiradas de direito, de contra-reformas, como a professora Elaine
Berg sempre coloca, mas o cenário ele tá pior, ele tá mais grave, porque não é só uma redução de direitos da classe trabalhadora. Agora a gente está tendo que lutar para manter a democracia, né? Então acho que mais do que nunca é a hora da união da esquerda e de qualquer pessoa que seja contra. Eu acho que nesse momento é a hora da gente fazer as pazes com alguns setores. Qualquer pessoa que seja contra o Bolsonaro agrega na luta aqui com a gente, porque a gente não vai conseguir superar esse momento isolado, né? É um momento de união e de dialogar com as massas para superar. É isso. E aí eu também já aproveito para agradecer, né? Me despedir, já finalizar, né, Natália? Pronto, já aproveito para agradecer o convite do Cetros, reiterar aqui a minha felicidade de estar aqui nesse debate com uma pessoa que eu admiro muito, que eu nunca nem pensei que isso fosse acontecer, professora Ivanete. E é isso, eu acho que a gente está aqui para socializar conhecimento e fazer com que essa discussão ela chegue o quanto mais pessoas possível, né? É isso, muito obrigada e abraços. Muito obrigada, professora Rebeca, muito obrigada, professora Ivanete. Foi uma aula, foi um alento também, né? E uma oxigenada. Todas as pessoas que passaram por aqui fizeram esses lindos comentários, então é muito mais um repasse para vocês e um agradecimento especial. Dizer que esse espaço aqui ele é nosso, né? Fiquem e sintam-se todos convidados para a gente ir construindo e socializando esse conhecimento. Eu acredito, e aí a gente do Cetros acredita que é pelo filtro dos afetos também que a gente consegue chegar, né, nas mentes. Então, hoje o Cetros conta com esse projeto dos Cetros da Emancipação, que são essas conversas, esses diálogos que a gente tem aqui em formato de live, mas também conta com o projeto Eu Li e Indico, né? E a nossa intenção é essa, né, de fazer com que a gente chegue em mais espaços e a gente esteja, de fato, nesses espaços. Então, quero agradecer imensamente em nome do laboratório, dizer que foi um prazer conversar com vocês e ouvi-las, né? Antes mesmo da live ir para o ar, já fiz meu agradecimento de Tiete, porque sou encantada pela forma como vocês lidam, pela forma como vocês acolhem e a forma como vocês nos permitem acessá-las. Eu acho que é fundamental isso e eu quero reforçar. Quero fazer um convite dessa forma para a próxima quarta-feira. Vamos ter uma atividade de lives também. A gente vai discutir Covid-19, mortes e adoecimento mental. Então, com o professor Erasmo Ruiz e Anderson Carvalho, será uma oportunidade incrível da gente dialogar também sobre esse universo e esses processos de morte e de perda que a gente tem sentido. E aí não só do campo da subjetividade, mas do campo da prática mesmo, inclusive a morte dessa política, a morte desse cenário caótico. Reforçar que somos todos fora Bolsonaro, né? Fora governo fascista, fora governo cruel, perverso. É essa a definição desse governo, ele é perverso. Então, muito obrigada. Fiquem todos com essas... Ivanete. Pronto, professora, a senhora pode falar. E aí, não, só quero dar tchau, porque no final da minha fala eu achei que a gente ia voltar para se despedir. Então, só deixar um abraço aí a vocês que estão organizando esse projeto maravilhoso. Acho que esse processo formativo permanente do Cetros, é muito lindo isso. E também a quem estava assistindo a gente, uma saudação especial para todos os assistentes sociais, porque, afinal de contas, ainda estamos no mês, né, do Dia do Assistente Social, e a gente tem aí muitos assistentes sociais que não fogem da luta nunca. Então, deixar um abraço super carinhoso para essas assistentes sociais, esses assistentes sociais. Dizer que a gente tem vivido dias tristes, né, porque a cada dia vem aumentando o número de pessoas, né, acometidas.
pela Covid, de mortes, foram mais de 800, né, só hoje, a gente passou de 18 mil mortos no Brasil, então isso nos entristece muito, e também tem que ser uma forma de indignação, isso, por essa política genocida desse governo, e tem que ser uma forma também de nos dar força para lutar contra ele, contra a sua política da morte, né? Porque nós defendemos a vida, defendemos, né, os direitos, defendemos o humano genérico. Então, muito obrigada pela oportunidade, pela troca com a Rebeca. Obrigada, Natália, aí, por essa mediação maravilhosa, super atenciosa sempre. E fico devendo a indicação do livro no outro projeto, que eu estou devendo, mas eu vou enviar. Então, um grande abraço a vocês. Prometo. Obrigada, Tainara, pelo apoio aqui também nos comentários. Tainara também está aqui na frente da organização desse projeto e de forma sempre prestativa e pronta, ela sempre se coloca. Então, muito obrigada, Tainara, em especial. Maravilhosa. A todos os professores do laboratório que nos incentiva, né? Sobretudo, em especial, meu orientador Macário, que eu preciso reforçar isso aqui também, minha admiração e minha gratidão pela proximidade. Então, um beijo. Até a próxima, tá, gente? Obrigada. Até, boa semana. Tchau. Obrigada.